Olá, meus amigos! Hoje é dia 6 de maio, bem-vindo você ao Notícias do Momento, edição nacional. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos lá direto, não perca o nosso vídeo que está muito bom. Sem delongas, vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá. Pessoal chegando aqui, a gente já fez a edição internacional e agora estamos com a edição nacional aqui com vocês. E também hoje é terça-feira, nós temos aí o nosso vídeo de hoje de manhã, Notícias do Momento, Música Oração, e mais o vídeo que nós colocamos, os estágios da transição, muito bom esse vídeo também, e além dos outros que a gente está colocando aí no canal. Também acesse o nosso Despertos da Era de Aquário, o nosso vídeo, nossa comunidade por assinatura maravilhosa, e o nosso encontro presencial em Taubaté, nesse dia 10, quem é de São Paulo, não perca, que tá muito bom aí, tá maravilhoso, condições especiais nos últimos dias aí, vai chegando aí, tá? Falamos também da ressonância, que está um pouco alta, nos últimos dias ela se mantém dia 5, 50, 40, 50, né? Então a ressonância tá mesmo muito alta. Deixa a gente um pouco assim perturbado, né? Vamos à notícias nacional agora com vocês, né? A semana começa com temperaturas elevadas no sul para maio e chuva forte prevista para os próximos dias, especialmente na região aqui do Rio Grande do Sul. Uma semana de muito calor fora de época, né? E depois será seguida por temporais e riscos de alagamento na região central do Rio Grande do Sul. Bom, o capitão está voltando à normalidade, ele já saiu, como a gente sabe, né? A gente já sabe, e parece que a chave foi acionada, on-off, ela está ligada em on, diz o Joaquim Ribeiro, né? Ela está acionada pelos Estados Unidos, que estão vindo aqui para botar todo mundo no xadrez. Tá? E aqui, ó, voltando à normalidade, o capitão recebendo a visita do Barbeiro, um abraço a todos aí, e estão se preparando, né, para essa quarta-feira, dia 7, que vai ser o grande evento ali em Brasília, com a presença do capitão. Ele vai sim, ele vai em Brasília, ele já confirmou que vai, né? E aqui vamos ver o que diz Joaquim Ribeiro. Joaquim Ribeiro, meu grande amigo, um grande abraço. Deus mandou dizer que a porta do mundo espiritual se abriu hoje. Chegou o tempo de cair as máscaras. O tempo é esse. Chegou a hora de vermos as coisas acontecerem. Assim diz o pastor Sandro Rocha também. Abraço, meu amigo, pastor Sandro Rocha. O povo em uma grande festa nas ruas com bandeiras do Brasil nas mãos se transformou em uma grande chave que foi entregue nas mãos do capitão para ele abrir. Assim fala o sonho profético do pastor Sandro Rocha. Ele enxergou uma grande chave, né? Uma grande chave que foi entregue nas mãos do capitão para ele abrir a porta do novo Brasil que será feito. Então, como diz assim, ó, estamos próximos do final glorioso, mas antes teremos que passar por dias difíceis. O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma delegação a Brasília nesta segunda-feira, dia 5, né, ontem, e o grupo é chefiado por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções. Então ele vem aqui para botar sanções, né, nessa turma do mal aqui. E aqui a gente vê o loirão apontando ele como o homem, o cara, né? Esse é o cara, né? Ah, variedade. Pô, aqui mais uma palhaçada que foi divulgada na grande mídia, a manifestação pela anistia, né? 100 mil pessoas, como aconteceu em Copacabana naquele dia, naquele domingo, 100 mil pessoas. Claro que essa conta só fecha em um país onde a democracia é relativa. E da Lady Gaga, que teve o show, falam a mesma mídia que foi 2 milhões de pessoas. Então, dá para a gente ver até mais ou menos a quantidade aqui, ó, de cima e de baixo, né? 2 milhões e 100 mil pessoas, né? 100 mil pessoas, eles disseram, veja só, né? E contra 2 milhões, né? É uma coisa assim que, nossa, é escancarado a situação, escancarado. No mesmo local, Copacabana, também ali na beira da praia, Atlântida, né? Beira-mar, ali, que coisa de louco. 100 mil pessoas. Bom, quando na verdade no encontro da anistia teve mais de 2 milhões de pessoas, né? Continuando aqui, Eduardo Capitão diz a Jamil que não vai adiantar manipular as pessoas sobre a vinda dos membros do Loirão Brasil, porque existe rede social. Esse cara acha, né, que tem credibilidade para colocar numa chamada governo Loirão desmente, então
um jornalista chamado de Jamil Chad, que disse que falou coisas negativas aí e foram desmentidos em seguida. Então, eles não conseguem mais nem manter a narrativa de alguma coisa que eles querem falar, né? E aqui também, urgente, o doutor Sebastião Coelho vai para cima do governador da Bahia e cobra da Procuradoria uma punição por dizer que bolsonaristas têm que ir para a vala, diz o governador, né? Esse cidadão, em uma fala delituosa, propõe a partida de mais de 58 milhões de brasileiros. Então, veja só, né? O governador da Bahia também fazendo essa palhaçada aí de falar que tem que ir para a vala, né? Então, leva tudo para a vala, sugere Jerônimo, sobre eleitores do capitão. O governador falou que poderia ser usada uma retroescavadeira contra as pessoas que votaram no ex-presidente. Veja só, é uma declaração muito mal vista do governador dos piores estados do Brasil, onde o governo, esse governo maligno aí só traz pobreza, lixo, falta de indústria. Aliás, a Bahia está em crise tremenda, falta tudo na Bahia. Uma coisa terrível por lá, né? Continuando aqui, o jornal O Globo sai em defesa do deputado Nicolas Ferreira e diz que condenação por peruca é inconstitucional. O deputado emitiu uma opinião criticando a aplicação de uma lei, né? Então, eles querem a todo custo achar pelo em ovo, como diz, né? Chifre em cabeça de cavalo. Eles querem, tentam buscar alguma coisa, mas não conseguem, né? Continuando, o governo Loirão se pronuncia oficialmente sobre as sanções contra o Mora. Por questões de política interna, não comentamos sobre casos hipotéticos de sanções, disse a embaixada dos Estados Unidos ao jornalista Paulo Capelli. Mas a gente sabe que as sanções acontecerão. E outra, continuando. Urgente, membros do governo Loirão afirmam que conversa com o capitão é prioridade na delegação que virá ao Brasil. A comitiva deve ir à casa do capitão no final da tarde de segunda, após o filho Eduardo informar a eles que a cirurgia não impossibilitaria o encontro, né? Então eles vão falar muito sobre isso, né? Aqui, Eduardo Bolsonaro desmonta fake news de blogueiro do UOL sobre visita do funcionário americano responsável por sanções. O jornalista Jamil Chad disse que desmente Eduardo sobre a viagem de funcionário ao Brasil. Só que essa desmentida não cola. Ninguém acredita mais em revistas oficiais, como o UOL, São Paulo e outros, ninguém acredita mais, né? Eles querem esconder o sol com a peneira, mas a rede social está do nosso lado agora, tá? Nordeste, vamos falar em Nordeste. Várias cidades do Nordeste estão colapsando. Muitos vídeos de ônibus lotados indo para o sul, as pessoas pegando emprego, paralisação de caminhões-pipa por falta de pagamento, Bolsa Família sendo cortado em massa. Votam lá, destroem, em vez de viver as consequências, eles se mudam para o sul do país. Então, algumas cidades de Pernambuco já estão, o pessoal emigrando para a região sudeste, procurando emprego e causando problemas na região sudeste, que não tem mais como abrigar tanta gente, né? Então, várias cidades já estão colapsando, e então eles deveriam ajudar. Por que isso? Isso é uma coisa... deixa eu colocar meu editorial de hoje aqui, né? Por que eles fazem isso? Por que estão colapsando as cidades? Porque o Nordeste vem sendo politizado, né? Através de manobras eleitorais para deixar as pessoas de lá sem acesso à água, água só com caminhão-pipa, e tem que votar no cara que é do caminhão-pipa, né? O caminhão-pipa dá água, mas ele exige voto para o partido canhoto, né? Então, através disso, ao longo de décadas, do Nordeste foi sendo meio sucateado por essa politização, né? Essa militância. E agora as consequências é que o Nordeste, se não houver uma ação verdadeiramente correta, conservadora dentro do Nordeste, o Nordeste poderá ter problemas sérios ainda de infraestrutura. Então, nós torcemos para que haja uma mudança radical desses governadores malignos que só sabem fazer coisas ruins, vender terras para os chineses e para fazer uma série de coisas, enquanto eles estão vivendo como reis, né? O povo passando uma série de delitos, criminalidade aumentando, e tudo mais. É evidente que não é em todo o Nordeste, mas especialmente nas regiões menos prósperas, né? Como o interior de alguns estados aí, por causa da seca e tal. O Nordeste tem cura, sim, só precisa ter boa vontade política. Boa vontade política. É isso que o capitão teria para fazer, mas ele não foi permitido, porque
teve esse cenário teatral aí do Barbudinho, mas isso tudo também já está acabando, e eu tenho, assim, uma certa convicção muito forte e que todas essas ações de desmanche da escuridão vão acontecer muito em breve. Nós vamos ver isso, assim, com os nossos olhos, tá? Vamos lá. Portugal quer expulsar 18 mil imigrantes ilegais e o governo L tenta intervir para que os brasileiros isso, né, que foram lá ilegalmente. Então, o governo quer intervir. Então, é engraçado que funciona para uns e não funciona para outros, né? Aqui o Robocofre 3, de volta à cena do delito. O pessoal roubou o cofre da Previdência e agora está voltando à cena do crime para fazer isso. Robocop. Aqui também, Portugal vai notificar milhares de imigrantes, incluindo brasileiros, para avisar que é hora de deixar o país. O governo conservador português notificará 18 mil imigrantes ilegais para deixarem o país. A Embaixada do Brasil em Portugal está monitorando de perto o problema em contato com as autoridades portuguesas para obter informações. O ministro da Presidência afirmou que os imigrantes que devem deixar o país tiveram seus pedidos de residência negados. Eles terão 20 dias para deixar Portugal. Qualquer um que não cumprir a ordem será removido à força. Será deportado. Então, parece que 4.500 imigrantes serão notificados na próxima semana. As leis devem ser seguidas e o descumprimento deve estar sujeito às consequências da lei, disse o ministro de Portugal. Mais um editorial aqui que eu quero falar para vocês, que isso não se trata de lei portuguesa ou lei de qualquer país. Isso se trata das novas leis da aliança, que vai exigir que os imigrantes retornem para os seus países de origem. E com isso eles vão conseguir recuperar a Europa. Então essa orientação, essa diretriz vai valer também nos próximos tempos para a França, para a Espanha e para outros países que vão ter os seus imigrantes ilegais retornados de volta para os seus países, assim como os Estados Unidos está fazendo, e assim como o Brasil também deverá retornar os venezuelanos e os senegaleses que vieram para cá. Então, todas as pessoas que vieram como imigrantes ilegais ou entraram sem visto, vão ter a gentileza de ter que retornar para os seus países, a não ser que eles tenham emprego já estabelecido e tal. Aí tem casos e casos, né? Estou falando em casos que as pessoas vieram de maneira ilícita. Então, acreditamos que nos próximos tempos aí vai ser uma tendência generalizada a todos os países do mundo. E tem o porquê disso acontecer, né? Tem o porquê disso acontecer, que os países vão ter muita prosperidade, muitas coisas boas. Deixa eu parar a tela aqui, ó. Muitas coisas boas, a prosperidade vai imperar em todos os países e vai ter maneira das pessoas terem uma renda muito, muito boa, né, para aquilo que a gente vai ter. Não vai ter mais problemas de tanta situação assim, né? A renda das pessoas vão aumentar drasticamente com isso. Tá continuando aqui, então, nosso vídeo de hoje. Urgente, L tira Alcolumbre do Brasil e adia a decisão sobre CPMI dos aposentados. É isso que eles estão fazendo, né? Botou o cara em uma viagem do exterior para não ter a CPMI dos aposentados. Mas ela vai acontecer, para desviar o assunto do INSS, mas ela vai acontecer, não tenha dúvida, mas não tenha dúvida. Aqui, ó, urgente, 4 milhões de pessoas podem ter sido afanadas em maracutaias no INSS no governo L. 4 milhões de pessoas, olha só, e especialmente da área do Nordeste, né? Então, o esquema, acaba de ser revelado um esquema de corruption de 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados no INSS, afetando 35 mil pessoas só em 2023. Então, essa maracutaia de 90 bilhões em empréstimos só num ano, imagina nos demais anos. Nós tínhamos isso de uma maneira sistemática, e eles se alimentavam, então, desse dinheiro, os partidos da canhota, para financiar a própria escolha e para comprar uma série de votos e outras coisas, né? Então, agora tudo sendo revelado, uma coisa absurda acontecendo, né?
Então, a Dani, do Globo News, diz assim que 35 mil reclamaram de maracutaia nos consignados em 23. A auditoria mostra que volumes de descontos chegou a 90 bilhões no governo L, por meio de empréstimos, 35 mil reclamações e 90 bilhões de desvios de dinheiro. Isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer. E os governistas sugerem que os brasileiros paguem por essas contas, né? Nós temos que ter uma renda menor para conseguir cobrir esse furo que o governo fez. Então, é uma loucura que a gente está vendo, parece surreal essa situação. Então, a base do governo L protocola pedido para que a população pague o prejuízo dos desvios milionários do INSS. Está aí, ó. Então, a base quer que o povo pague esse prejuízo dos desvios. Alegam que é o dever do Estado essa restituição e somente depois de cobrar dos responsáveis pelo desvio de mais de 6 bilhões de reais, mas não é 6, é 90. Então, usará dinheiro público para cobrir os furos que é do próprio governo. Então, é uma coisa incoerente, né? Então, a CGU aposta inconsistência de 44 bilhões nas contas do Ministério da Saúde e do L. Então, veja só, nem o Ministério da Saúde se escapa, né? 44 bilhões de inconsistência. Gente, como é que pode um negócio desse, gente do céu? Aqui, ministra de L é demitida após acusações de assédio em sua pasta. Olha ali, né? L se prepara para a 12ª troca de ministros. A Cida Gonçalves deve ser demitida do governo L. Cara do céu, que loucura um negócio desse. Eu não acredito, eu leio aqui, mas eu quase não acredito no que eu estou lendo. Urgente, L destrói a economia e mercado prevê alta da taxa Selic para maior patamar desde 2006, nessa semana. Então, a Selic está aumentando, né? O Brasil está sendo deteriorado por essa gente. O governo L tem gasto recorde com passagens e diárias, totalizando 789 milhões apenas entre janeiro e março de 2025. Tudo na conta do governo, né? 789 milhões. Gente do céu, o que é isso? Me segure, me traz um copo d'água, que eu estou passando mal aqui de tanta coisa que dói dentro de nós, o povo passando necessidade, e essas pessoas aí dessa maneira, é uma coisa inconsistente, é impossível de acreditar até a gravidade dessa situação. Governo L quintuplica repasses a ONGs em 24, sendo uma entidade ligada ao sindicato do ABC, dos metalúrgicos, a maior beneficiada. Então, além de tudo, dando dinheiro para os seus cupinchas, né, para os seus cupinchas, como a gente diz, e querem ainda por cima fazer com que a idade mínima para a aposentadoria deva subir para 72 anos. Então, gente do céu, parece que os jovens da modinha do Faz o L também vão pagar a conta do rombo bilionário do INSS. Gente, o que é isso, né? E Hugo Mota, presidente da Câmara, não colocou a anistia dos detentos do dia 8 na pauta dessa semana. Ele quer enrolar, quer enrolando mais um pouco, né? E a canhota culpa o show da Lady Gaga por fiasco do 1º de maio. Eles fizeram um evento ali, não deu ninguém, né? Silvio Navarro disse que o 1º de maio foi esvaziado, que os sindicalistas não são mais a maioria nos cargos de confiança do governo como eram. Ele deve se reunir com o Ditad Mad da RU, na RU, essa semana, onde estão a convite do Putin para comemorar o 80º aniversário do Dia da Vitória. Será a primeira vez que os dois irão se encontrar pessoalmente após as escolhas de julho na VZ, né? Não estou entendendo mais nada, né? Essas pessoas não estão mais nem no mundo dos vivos. O que eles fazem? Essa reunião de mascarados ali, reunião de gente... Eu nem vou comentar para não me prejudicar aqui, ó. Aqui, urgente, 30 aviões da Força Aérea Israelense estão atacando alvos Houthi no Iêmen. Então, 30 aviões da Força Aérea Israelense estão atacando alvos Houthi no Iêmen. E esses aviões aí, né, fizeram um estrago tremendo ali. Olha o Robocop, eu já tinha mostrado.
Não esqueça de atualizar seu vocabulário de acordo com o novo acordão brasileiro, né? Corruption virou conflito ético, orçamento secreto virou emenda de relator, centrão virou base aliada, e assim por diante. Imprensa virou agência de publicidade do partido, e cidadão virou mané, e o povo virou piada, né? Acostume-se ao novo vocabulário, você está sendo debochado, você é piada do sistema, cara, tá louco. Aqui existe uma correlação direta entre FLU e baixo QI em crianças. Quanto mais você consome, mais lesado você fica. Então, cadê os deputados e senadores? Por que no Brasil não falam isso, que o QI está muito baixo por causa dessa substância, né? Então, temos que defender nossos pequenos, evitar que bebê reborn vendo isso, né? O bebê reborn, o que é isso? Não entendi. Bebê reborn, achar que vendo isso, bom. Temos que defender os nossos pequenos, que está feio. 1/3 dos brasileiros são analfabetos funcionais, mostra a pesquisa, por isso que é facilmente enganáveis com as escolhas, né? Escolhendo gente que não é digno do voto das pessoas. Então, 1/3 dos brasileiros, gente, é muito gente, incluindo o presidente, é muita gente, 1/3. Tá louco, por isso que nós estamos desse jeito. Camisa vermelha da seleção teve 90% de rejeição na internet, aponta Quest. E aqui também, não sei se sou meio burro ou inocente, só agora fui perceber, depois de tanto tempo, o real significado da frase: nunca antes na história desse país um partido tirou tantos milhões da pobreza. Eu achava que milhões se referia às pessoas, mas milhões, né, é milhos mesmo, né? É milhões, retirando milhões, é dinheiro. Nunca tirou tantos milhões da pobreza, né? Bem isso. Então, gente do céu, que loucura, que loucura. A gente está vivendo um momento surreal. E eu posso dizer para vocês, eu não entendo como é que a gente consegue ainda reclamar desse momento que estamos vendo coisas acontecendo na nossa cara, essa exposição do mal. Então, eu peço que você não enxergue isso que a gente fala como algo ruim ou que o mal está vencendo, mas pelo contrário, que o mal está se expondo tanto que ele não tem mais nem condições de continuar. Então, é um grande teatro, eu sempre falei, é um jogo de teatro, é um jogo de mascarados, é um jogo de mostrar à população. Se 1/3 da população é analfabeta, que dirá como nós temos que mostrar para eles que essa gente estão sendo enganadas. Então, acredite que as coisas boas virão em breves tempos, não tenham dúvida que tudo já deu certo e tudo vai dar certo, tá? Então, eu quero deixar vocês que assistam a nossa notícia internacional também, vai deixando seu like, colabore com o nosso canal aqui, que pode dar uma forcinha no canal, e o nosso encontro de Taubaté nesse sábado vai estar muito bom, entre nos nossos grupos aí, e se inscreva no canal, traga mais pessoas aqui para o nosso canal Música e Espiritualidade e Ensinamentos da Era de Aquário. Um grande abraço a todos aí. Em breve nós temos muita coisa boa aí chegando no Brasil, tá? Um beijo a todos, amo vocês. Tá? A Duz venceu, tchau.